um minutinho. Uhum. Então, hoje nós temos a apresentação do trabalho do Gianluca Matos Klaumann sobre tecnologia de máquina a vapor e ferrovias. Gianluca, a palavra está com você. Bom, o professor já me apresentou, né? Então vou falar sobre máquinas a vapor e ferrovias. Tá dando para me escutar bem? Tá ok, pode continuar tranquilo. Beleza. Primeiro eu vou falar um pouquinho mais sobre a origem da máquina a vapor, né? A ideia de usar o vapor para produzir trabalho mecânico tem raízes antigas em experiências e protótipos, mas a aplicação prática só se firmou com os problemas industriais do século 17 e 18. Um precursor importante foi a máquina de Savery, de 1698, concebida para bombear água de Minas. Apesar de funcionar, ela tinha limitações de segurança e alcance. A contribuição que veio a seguir, que foi bem decisiva, foi a máquina atmosférica de Thomas Newcomen, de 1712, projetada especificamente para drenagem de minas na Inglaterra, e a máquina dele utilizava o vácuo para drenar, para o vácuo criado pelo resfriamento do vapor para puxar um embolo e acionar bombas. Ela era robusta e eficaz para remover água de galerias profundas, mas era pouco eficiente em consumo de combustível, ou seja, gastava muito. A expansão do uso da máquina a vapor esteve diretamente ligada à disponibilidade de carvão e ao rápido crescimento das indústrias metalúrgica e têxtil na Grã-Bretanha. E à medida que minas, fornos e moinhos demandavam mais potência, cresceu a necessidade de motores econômicos e versáteis. E as primeiras máquinas foram empregadas em minas, moinhos e navios, resolvendo os problemas práticos imediatos e abrindo caminho para aplicações industriais em larga escala. Assim, a máquina a vapor deixa de ser apenas um curioso aparato experimental e passa a constituir um insumo tecnológico central para a primeira revolução industrial, fornecendo a força motriz concentrada e contínua em locais até então dependentes de energia hidráulica ou de tração animal. Daí, deixa eu seguir. E agora eu vou falar então um pouquinho aqui sobre então, James Watt, eu não sei direito como pronunciar se é Watt ou o Watt jeito mesmo. certo. James Watt e o caminho até a locomotiva. Então, James Watt, que é de 1736 a 1819, não foi o primeiro a inventar a máquina a vapor, mas suas melhorias entre as décadas de 1760 e 1780 transformaram a tecnologia. O avanço determinante foi a introdução do condensador separado. Em vez de resfriar o cilindro principal a cada ciclo, como na máquina de Newcomen, o Watt manteve o cilindro crente e condensou o vapor em um recipiente separado. Esse detalhe técnico reduziu drasticamente as perdas térmicas e o consumo de combustível, tornando a máquina economicamente viável para usos além das minas. O Watt também desenvolveu mecanismos para converter o movimento, alternando do pistão em movimento rotativo contínuo, fundamental para acionar moinhos, teares e outras máquinas industriais. E em parceria com o Matthew Boulton, Watt patenteou e comercializou suas máquinas, permitindo a difusão em fábricas têxteis, siderúrgicas e moinhos. Além disso, surgiram aperfeiçoamentos, tô embolando agora, aperfeiçoamentos sucessivos, reguladores de velocidade, melhoramentos em válvulas e versões de dupla atuação em estágios posteriores, que aumentaram o controle e potências disponíveis. Apesar da máquina de Watt ser um marco, ela tinha limitações para uso em veículos. A baixa pressão de operação e a construção pesada a tornava pouco adequada para locomotivas móveis. A solução veio com a experiência com vapor e a alta pressão no final do século XVIII, início do século XIX, que possibilitou máquinas mais compactas e potentes, adequadas para veículos sob trilhos. Assim, as inovações de Watt garantiram a difusão industrial do vapor, fábricas e moinhos, enquanto os desenvolvimentos subsequentes em caldeiras e motores de alta pressão permitiram a aplicação ao transporte ferroviário, fechando o ciclo que transformaria a economia e sociedade. Agora, então, vou falar um pouco sobre os impactos globais que vieram da tecnologia da máquina a vapor, como ferrovias, e o vapor mudaram o mundo. Eu vou falar primeiro, então, sobre o impacto econômico, né, que um dos principais efeitos, então, foi essa industrialização acelerada, que as ferrovias reduziram fortemente os custos e tempo de transporte de matéria-prima,
como carvão, ferro, algodão e produtos manufaturados, possibilitando economias de escala e integração de mercados regionais e nacionais. Também teve impactos sociais e territoriais, né, como a urbanização e migração interna de cidades industriais que cresceram junto a estações e linhas. Os trabalhadores migram para polos industriais, onde havia demanda por mão de obra, e também teve uma mudança, né, na questão de tempo e espaço, que os deslocamentos que antes levavam dias passam a ser feitos em horas, encurtou distâncias econômicas e sociais, mudando padrões de consumo, comunicação e administração. Também teve impactos geopolíticos e ambientais, né, que teve uma integração econômica e imperialismo. Ferrovias facilitaram a extração e o escoamento de recursos em colônias e áreas agrícolas remotas, tornando logística e controle territorial mais eficientes, que foi um fator importante em processos coloniais e de expansão econômica. E também deu início a mudanças tecnológicas e logísticas, como citei, que foi a padronização do desenvolvimento de indústria metalúrgica com trilhos locomotivas e inovação organizacional, e com companhias privadas e contratos de concessão. Também houve impactos negativos, né, como deslocamento de populações, aceleração da exploração ambiental e trabalho infantil / condições ruins em alguns polos, além das dependências econômicas nas regiões que exportavam commodities. Falar agora um pouco sobre o Brasil, os primeiros passos dele com ferrovias e os efeitos econômicos e sociais que teve, agora focando mais no Brasil. Então, falando aqui sobre o primeiro trecho ferroviário brasileiro, ligado de forma bem documentada, é geralmente atribuído à iniciativa de Irineu Evangelista de Souza, que pode ser conhecido como Varão ou Visconde de Mauá, que promoveu a construção de uma ferrovia no Rio de Janeiro da década de 1850. E o início das obras em 1852 e a inauguração de trechos em meados da década. Em São Paulo, a grande virada veio com o São Paulo Highway, SPR, a abreviação, inaugurada em 1867, ligando o Planalto ao Porto de Santos. Essa linha foi decisiva para o escoamento do café e para a integração do interior paulista ao mercado internacional. E também começou a ter um investimento estrangeiro no Brasil com essa vinda aí das ferrovias, principalmente britânico. E agora falando sobre as ferrovias e o ciclo do café, a expansão ferroviária em São Paulo foi íntima à expansão do café. Trilhos permitiram levar grandes quantidades de grãos das fazendas do interior até portos com rapidez e custo menor, consolidando a economia cafeeira como motor do crescimento regional e estimulando a formação de grandes grupos empresariais ligados ao comércio e transporte, que pesquisas históricas mostram como leis, capitais estrangeiros, né, como eu falei antes do investimento britânico, e companhias regionais, como a Companhia Paulista, Magoiana, etc., estruturaram esse processo todo. E daí, falando um pouco sobre as consequências, então, disso no Brasil, né, que teve uma integração regional com desigualdades, ferrovias integraram áreas produtoras aos portos, mas a malha foi construída em foco em escoamento, ou seja, exportação, não na integração interna equilibrada, causando assimetrias nas regiões, né? E também a tecnologia e capital estrangeiro, muitas primeiras linhas foram financiadas e operadas por capitais e empresas estrangeiras, principalmente britânicos, o que teve implicações para controle de tarifas, logísticas e políticas locais. E também falando sobre patrimônio e memória, a rede ferroviária deixou um rico patrimônio arquitetônico e fotográfico, estações e oficinas, hoje estudado por historiadores e preservacionistas. Agora falando um pouco sobre então o legado tecnológico e transição, né? A máquina a vapor inspirou indústrias subsequentes, como a mecânica e metalúrgica. Teve uma substituição gradual pelo diesel e eletrificação das ferrovias, com o passar do tempo, e teve uma grande importância histórica para o transporte moderno e logístico, né? Aqui no Brasil, a adoção de ferrovias não foi tão gigante quanto em outros lugares do mundo, mas também teve um grande afeto aqui. E agora as conclusões, né? A máquina a vapor mais as ferrovias foi o motor da revolução industrial e da modernização global. Eles transformaram a economia, a sociedade e geopolítica com benefícios e custos, como eu falei, impactos tanto positivos quanto negativos em questões sociais, né? E desmatamento e tudo mais.
E no Brasil, ferrovias foram essenciais para o ciclo do café e também marcaram essas desigualdades regionais que vieram por o foco ser muito mais em exportar do que em movimentar o mercado interno e tudo mais. Aqui tem algumas referências que eu utilizei para o trabalho e eu agradeço muito pela atenção de todos. Ok. Bom, vale ressaltar que nós já chegamos a 237 mil quilômetros de ferrovia. Hoje a gente não tem mais 100 funcionando. Estão aí no movimento para reimplantação, tem a parte histórica, então aqui pertinho, a Piúna e Ibirama tem um trecho que vem até um pedaço de Lontras, né, ali na saída da usina, uma vez por mês, ela é histórica, etc. e tal. Mas se está estudando a passagem do trem de volta aqui num outro traçado para a finalidade de logística. Poderia desafogar muitas nossas BRs, né? E aí existe todo um trabalho sendo realizado. Também é importante dizer que as ferrovias também geraram alguns problemas sociais, principalmente aqui em Santa Catarina. Vocês devem ter ouvido falar na famosa Guerra do Contestado, Sim, sim. porque o governo imperial deu autorização. Não tinha oficialmente moradores brasileiros ali, tá? Determinados. Então eles disseram assim, olha, nós vamos dar para vocês, ali tem bastante árvore, nós liberamos, vocês têm 15 quilômetros de cada lado do eixo onde passa a ferrovia para extrair as madeiras, né? Então, as pessoas ali eram moradores, o pessoal chamava de, a definição era caboclo, né? Mas eram pessoas nativas, pessoas fugitivas em muitos casos, que foram, né, formaram família, ficaram ali, né, escravos fugitivos, pessoas fugindo da lei também, né? E que moravam ali bem tranquilo e tal. E aí o pessoal começou a chegar com a ferrovia e disse, não, vamos passar aqui? Não, mas eu tenho aqui um gadinho, tenho... Não, sai fora porque aqui nós temos autorização. E aí foi gerando um problema social muito forte de expulsão, né? Aí tu imagina uma monteira de homens trabalhando, né? E outros tinham problemas com as famílias estavam lá, elas tinham mulheres e meninas, né? E também gerou vários problemas de ataques violentos, etc. E tal. E no final essa população se organizou com um cunho religioso, por assim dizer, e acabou tendo essa guerra em específico, tá? Essa ferrovia deles, ela chegou, passou Porto União, Canoinhas, ali na região de Curitibanos, etc. e tal, e acabou seguindo para o Paraná. Tá? Ela chega ali no momento, ela vai para o Paraná. Então, se vocês olharem, a cidade de Londrina é em homenagem a Londres. Então, houve também uma colonização muito forte inglesa ali naquela região, na produção de café, no envio de materiais, obviamente, para a Inglaterra, né? E até se vocês forem tiverem um dia chance de ir a Canoinhas, você vai ver lá vários negócios que foram construídos na época, inclusive tem alguns galpões, uma cervejaria, etc. e tal, toda no padrão inglês, né? Então, o que isso tem a ver? Que a ferrovia ela transformou a sociedade. Mas por que o Fábio está falando isso? Porque hoje o tema, que eu vou encerrar agora a gravação, vai ser sobre os impactos que a tecnologia gerou na sociedade. A gente vai ver nas diferentes, mas nós vamos tratar da nossa em especial, voltada à ciência da computação, as questões da tecnologia da informação, dos sistemas de informação e o que eles fizeram no nosso meio. Então, vamos parar essa gravação aqui para interromper, né?